Vamos à palavra, então, em João, o Evangelho de João, capítulo 13. Que oportunidade mais especial poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos na celebração da ceia. Santa Ceia, a ceia do Senhor, momento muito especial. E eu queria compartilhar esse texto de João, o Evangelho de João 13. Nós vamos ler dos versículos 18 até o versículo 30. Será projetado. Eu vou ler na NAA. Se puder mudar a versão aí, para que seja a mesma que a minha aqui. Muito bem. João 13, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade eu lhes digo que quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Versículo 21. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos, olhando uns para os outros, sem saber a quem ele se referia, ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a este, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus tinha dito isso, pois, como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensavam que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisa para a festa, ou então que havia solicitado que alguma coisa aos pobres, que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu e era noite. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado por tua palavra que nós acabamos de ler, ó Deus. Então, fala conosco, ó Pai, queremos aprender, ó Pai, do Senhor essa manhã. Queremos ter comunhão contigo, ó Pai. Que essa comunhão possa vencer qualquer aflição, Deus. Nos abençoa, Pai. Nós oramos assim, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. É engraçado como o evangelista relata aquele momento tão dramático. Jesus sabia que o seu tempo aqui na terra estava chegando, então ele começa a ensinar os discípulos algumas coisas. Ele tinha dito algumas coisas, mas ele resolveu, nesses últimos tempos, nesses últimos momentos, ensinar na prática. Então ele pega uma bacia, uma toalha, e começa a lavar os pés dos discípulos. Aquele famoso lava-pés no cenáculo. Estava tudo sendo preparado para uma grande festa, para um grande projeto de Jesus. Porque Jesus não morreu na cruz somente para nos dar a vida. Foi muito mais do que isso. Jesus não morreu na cruz apenas para livrar o pecador da condenação eterna. A Bíblia afirma que a morte de Cristo nos dá muito mais benefícios, para que tenhamos vida e vida com abundância, para que possamos celebrar muitas coisas, e para que também possamos viver em comunhão. A morte de Cristo traz a possibilidade de união, de crescimento. Então, é engraçado como o evangelista relata aquele momento
trágico como um momento de traição. Nós lemos aqui essa manhã, em 1 Coríntios, o versículo que é comumente citado na celebração da ceia. Jesus, na noite em que foi traído. Eu acho que na história não há coisa relatada mais triste do que essa traição, né? Ultimamente, né, nos Netflix da vida, a gente até assiste algumas séries e começa a torcer para o bandido vencer. É meio estranho isso, né? Mas nesse caso de Judas, há um asco enorme. Ninguém consegue aceitar o que ele fez. Tão injustamente, né? Eu não me lembro de uma história tão trágica assim, uma traição tão capaz de nos tirar o espírito de paz. Algo que, quando nós ouvimos, e você já ouviu esse relato várias vezes, mas toda vez que a gente se está de frente com esse texto, algo move o nosso coração com uma tristeza, porque era o nosso mestre sendo traído ali. Então, mesmo conhecendo a história, ao falar a gente fica impressionado com o que aconteceu. Só fiquei tão triste assim, eu vou falar a minha defesa, tá? Uns 30 anos atrás, uma pessoa tão mesquinha assim, tão traidora, foi a Maria Joaquina com Cirilo. Aquilo lá me mexeu comigo também, mas foi aquela raiz lá, o carrossel de 30 anos atrás, tá bom? Ah, que raiva daquela menina, maltratava o menino, mas tinha a professora Helena. A professora Helena é uma benção. O Cirilo ali, Cirilo, não fique triste. O pai do menino Jesus também era carpinteiro, e você tem a melhor mãe do mundo, se alegre, anime-se. Ah, se todas as professoras fossem como a professora Helena, que nos consola o coração. Mas é uma história que nos traz tristeza, mas ao mesmo tempo tem que nos ensinar algo. Jesus não permitiu que tudo isso acontecesse, ele sabia que aconteceria. Não estava fora do controle de Cristo, nem do Filho, nem do Pai. Ele relata, através do evangelista, que Jesus sabia quem o trairia. Jesus tinha pleno conhecimento de quem seria. Mas ai daquele pelo qual o Filho do Homem seria traído. O evangelista também diz que Satanás tinha já se apoderado da mente de Judas, do coração de Judas. As artimanhas do inimigo já estavam sendo colocadas em plena atividade. A gente sabia que aconteceria porque Jesus avisou antes e ele reforçou. Eu estou dizendo antes para que vocês saibam e creiam em quem eu sou. Ou seja, eu não perco a situação. E saibam também, você que está aqui ouvindo essa palavra, eu não sei porque Deus te colocou aqui nessa manhã, mas saiba, eu queria que projetasse esse versículo, Salmo 39, 5. O inimigo, sim, ele fica ao derredor, ele fica então rondando, ele fica à espreita, ele fica de longe, procurando uma brecha, procurando uma fissura, procurando uma treva para que ele possa entrar. Mas saiba que se você é de Jesus, ele te cerca por detrás e por diante. E a mão dele está sobre você, protegendo, cuidando de você. O inimigo da alma está ao derredor, ele está de longe, procurando. Mas o Senhor está perto, daqueles que buscam ao Senhor, que o temem. Não precisa ficar com medo, vendo o diabo em tudo. Deu alguma coisa errada, furou o pneu do carro, é o Satanás, é o capiroto. Então você fica meio maluco nessa situação. Nós temos relatos, sim, temos que levar seguro uma vida de oração, de jejum, porque as artimanhas são sagazes. Não podemos brincar com o perigo. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Mas Jesus nos alertou que ele seria traído. E há um comentarista que eu queria já citá-lo, é o N.T. White, em seu comentário João para Todos, ele diz assim: era a traição da confiança e da amizade, próxima e íntima,
João já nos contou que o diabo pusera na mente de Judas a ideia de trair Jesus. Agora informa-nos quando Jesus deu o pão a Judas, o Satanás entrou nele. Penso que João não quis dizer que Judas ficou endemoniado, da mesma forma que outros personagens infelizes que encontramos nos evangelhos. Em hebraico, a palavra Satanás tem o sentido de acusador. É um termo legal usado para alguém que instaura um processo, faz uma acusação contra outra pessoa. O que testemunhamos aqui é que Judas, sendo usado pelas forças das trevas para apresentar uma acusação contra Jesus, o mensageiro da luz, o confronto entre a luz e as trevas que pairava sobre a história do Evangelho desde aquele momento. Então, o comentarista vai dizer que não é aquela possessão totalmente demoníaca, como a gente vê alguns relatos no Evangelho, Jesus, inclusive, em seu ministério, expulsando demônios. Mas aquilo lá foi uma questão de estratégia, uma mente totalmente já cauterizada das coisas de Deus, que foi totalmente tomada. E assim, o plano foi seguindo. E Jesus já disse, vai e faz logo o que você tem para fazer. Ou seja, Jesus estava no controle da situação. O que eu queria então que a gente pensasse já nessa manhã é que, mesmo diante de tanta aflição, eu não quero minimizar aqui uma dor de uma traição. É morte, é separação. É pesado, não é? Mas eu queria afirmar que Deus tem o controle das situações e Ele pode cuidar de você. Ele pode restaurar a sua vida, não importa o que aconteceu. Eu sei, com muito cuidado eu falo. Para você eu sei que importa muito, mas Deus quer cuidar de você. Enquanto o acusador está sussurrando em seu ouvido, dizendo que não há solução, Deus está dizendo, eu cuido de você porque eu estou no controle da situação. E por que Judas fez isso então? Viveu tanto tempo ao lado dos discípulos, ao lado dos que seguiam Jesus, ao lado do Mestre. Que oportunidade que ele perdeu, podendo ter convivido com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, e mesmo assim, deixando de lado a vida, deixando de lado a luz, preferindo as trevas. Porque então, muitas vezes nós deixamos de lado as coisas boas para se envolver às vezes com as trevas por conta do pecado, por conta da separação que há entre nós e o nosso Deus. A Bíblia diz, o profeta Isaías vai recriminar isso, dizendo que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então não há outra explicação, não há outro jeito de florear, de pintar um cenário mais bonito. Não há jeito de amenizar, me perdoem, não tem como fazer uma mensagem sem dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. É diferente, eu sei, de hoje em dia, como é tratado, como são tratadas as minorias, a população carcerária, como uma vitimização, de que não, o problema não é o pecado, nem se fala mais de pecado. O problema é que você teve uma criação muito difícil, teve pai ausente, e aqui com todo cuidado também, é triste isso. É uma dor. Mas vai sendo colocado justificativas para se explicar o que é inexplicável. É o pecado, essa separação. Então Judas foi tomado por essa vida de pecado, essa natureza do egoísmo, essa natureza que então nos faz deixar a luz e querer viver nas trevas, querer deixar a verdade de lado e às vezes buscar a mentira. João, o evangelista, o que é relatado de que é o discípulo a quem Jesus amava, fala de verdade mais de 45 vezes nos evangelhos e nas cartas.
Ele escreveu muito conteúdo, a saber, os evangelhos, as 3 cartas às igrejas e Apocalipse, a revelação. O tal intimidade que o João tinha com Jesus o fez então ser um servo, alguém que tinha comunhão, alguém que tinha relacionamento. Então percebam a diferença de alguém que está dominado pelo pecado e como se afasta, como foge, como procura a escuridão, com quem está na luz, com quem quer viver ao lado de Cristo. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Ele não queria só viver perto de Jesus, mas não dá para falar isso, que o pecado nos afasta. Traição é pecado. Não tem como relativizar essas coisas. Mentira é pecado. Adultério é pecado. Sonegação é pecado. Tudo então que nos afasta de Deus é esse golpe, é esse errar o alvo, passar longe. Sobre florear, né, a mensagem, como a gente vê que tentam fazer hoje, né? Na época, algum tempo atrás também, um comentarista da CBN, Max Geringer, quando era bom até ouvir rádio, né? Há muito tempo atrás, né? Era bom ouvir rádio, havia notícia de verdade e tal. Hoje em dia, não aconselho muito não, mas ele falou sobre os gurus, sobre o mercado de trabalho, né? Hoje em dia, o termo seria coach, né? Mas naquela época é guru. E ele dizendo que um guru, Randolph Reynolds, foi entrevistado. E aí algumas perguntas surgiram ali para esse guru. E aí ele foi respondendo: que conselho o senhor daria a um jovem que está entrando no mercado de trabalho? E aí o guru responde que é melhor ser criticado pelos sábios do que elogiado pelos insensatos. Elogios vazios são como os gravetos atirados numa fogueira. E aí a entrevista continua, né? Qual que é a possibilidade de ser feliz num mundo tão competitivo? Quanto mais conhecimento se acumular, mais entendimento. E ainda falta muito para aprender. E é por isso que sofremos. Trabalhar em excesso é como perseguir o vento. Ele vai falando, e ele vai dando respostas, como se fossem um guru muito experiente. E aquilo vai chamando a atenção. Mas ao final da entrevista, isso na rádio, ele diz: eu queria pedir desculpas, porque não existe nenhum Randolph Bremer. E esse guru não existe também. Isso que foi exposto com muita sabedoria, foi escrito há 2000 anos atrás, no livro de Eclesiastes. Mas, se eu falasse isso no começo, talvez você trocaria de rádio. Vai percebendo como a gente vai tirando a verdade de perto? Como a gente vai tentando achar um jeito, uma brecha, para tentar relativizar algumas coisas. Mas não tem como. Para se viver perto de Jesus é preciso viver na luz, na integridade, na verdade. E é isso que nós esperamos aprender com toda essa mensagem que nós vimos lida na palavra. Sim, teve traição. Sim, teve muito problema. E Jesus se perturbou em espírito quando disse que alguém o trairia. Seria difícil passar por tudo que ele passaria. Já não bastava a morte? Tem que passar por uma traição de alguém tão íntimo, com um beijo ainda? Quantas vezes a gente também fala: Deus, mas já não está bom? Já não tem tanta aflição assim? Pai, é difícil. Mas parece que quanto mais nós passamos por dificuldades na vida cristã, mais o nosso caráter vai sendo forjado, mais a gente vai ficando fortalecido. Para quê? Para ser o Iron Man da vida cristã? Não. Para ajudar quem está passando por dificuldade. Com o consolo que você é consolado,
você precisa também consolar os outros. Quem poderia então consolar Jesus ali naquela situação? Quem poderia? Um discípulo, um seguidor, um pescador, alguém simples. E até alguns estudiosos dizem que o comportamento de João, o discípulo amado, mudou. Porque ele era o Boanerges, o filho do trovão. Alguém explosivo também, um pescador rude. E eles usam um texto do Evangelho em que sempre que João era citado, era com Pedro e Tiago, certo? Mas quando João é citado falando, dando ênfase nele falando, é uma palavra rude. Então João foi convivendo com Jesus e aprendendo as características de mansidão, de domínio próprio, de não ser alguém somente explosivo. Parece que mudou a nacionalidade dele. De talvez italiano passou para judeu, alguma coisa assim. Mas ele foi aprendendo, buscando, muitas vezes errando, muitas vezes também vendo Jesus nas situações. E é assim que a gente aprende, tendo contato com Jesus. Eu queria que você pegasse esse detalhe para você. Não adianta nós apenas a gente dizer que é seguidor de Jesus. Hoje eu sou evangélico. Muita gente fala isso. Muita gente que você e eu conhece tem um jargão, um crentez, sabe falar glória a Deus, sabe falar um graça e paz. Mas não adianta só dizer que é de Cristo. O bom é estar nos braços dele. João estava reclinado. E aqui o reclinado, não imaginem uma mesa semelhante a essa. A mesa era um pouco mais baixa. Eles, ao fazer uma refeição, ficavam debruçados sobre os ombros. Então não era um fast food, não era algo rápido, era algo de mais intimidade. Quando você chamava alguém para comer na sua casa, você ou queria ser muito íntimo daquela pessoa, estava buscando isso, ter uma amizade, ou você já era muito próximo. Você não chamava nem qualquer pessoa que você conheceu na rua para tomar uma refeição contigo. Naquela época, era um sinal de muita intimidade. Entende? Então, o que isso nos ensina também? Que a mesa, a comunhão era sagrada. Não há jeito de separar o cristianismo com algo individualista. Deus te salvou. Jesus fez tudo o que ele fez. Cumpriu o propósito para que você e eu fôssemos salvos, mas vivêssemos em comunhão. Amém? Tito 2,11 diz que a salvação se manifestou a todos os homens. Ou seja, não foi só para você que Cristo salvou e morreu, não foi só você que Cristo fez a obra, foi para quem está do teu lado também. Então a gente passa por aflições, passa por dificuldades da comunhão, mas passa junto. A gente celebra a ceia do Senhor, a gente pega do pão, que é o corpo de Cristo, que no Evangelho ele vai dizer que foi o corpo que foi entregue na cruz, que passou pela cruz do Calvário, em que Isaías vai dizer que as chagas, as pisaduras, por ela que nós somos sarados. Ou seja, é um corpo que sofreu por você e por mim. Não é algo irrelevante, não é uma encenação, é santo, é um memorial. Para quê? Para que seja repetido, e não só no fazer, na prática, mas na mente e no coração. Então você está lá celebrando a ceia do Senhor, é uma festa, porque Ele morreu, mas ressuscitou. Então você está comendo do pão, cantando, louvando, mas você olha para o lado e tem um irmão também que está ceando, cantando, comendo. Desempregado,
esperando um transplante, com conta para pagar, está lá, celebrando. Se isso não te encoraja, se ver a aflição do outro não te ajuda a crescer na fé cristã, você precisa então entender a base, o princípio. É a vida de comunhão. E o que impede uma vida de comunhão, irmãos, é o orgulho. Foi o que Judas teve, foi tomado pelo orgulho, pela cilada do inimigo. E eu queria citar aqui agora um escritor que eu gosto muito, que é o Timothy Keller, num livreto, que chama Ego Transformado, falando sobre o orgulho. Ele diz assim: o orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que dos outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas, bonitas, mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de ser mais ricas, mais espertas ou mais bonitas que os outros. Se todos fossem igualmente ricos ou inteligentes ou bonitos, não existiria motivo de orgulho. Ou seja, o problema não é a felicidade do outro. O problema é quando o outro está sendo mais feliz que você. O problema não é o carro zero do irmão no estacionamento. O problema é que o seu carro ainda é antigo. Entende? Como o orgulho, ele não só é algo que, uma avareza, que não te faz compartilhar, que não te faz se alegrar com a alegria do outro, ou chorar com a tristeza do outro. Jesus, então, conseguiu buscar forças ali também, porque tinha os seus discípulos, aquele que ele conhecia. Ele disse: eu conheço vocês. Eu te ensinei a servir, a lavar os pés, e agora vocês são bem-aventurados se o fizerem também. É uma vida de sacrifício, de serviço, mas é uma vida de alegria. É de bem-aventurança. Tem que ter prazer nisso, tem que ter alegria. Então o orgulho não cabe na comunhão cristã. O orgulho tem que ser tirado de lado. Em outras palavras, se nós não deixarmos que o Espírito Santo encha o nosso coração de amor, de afeição, nós não vamos conseguir demonstrar isso na prática. Porque é mais ou menos assim como Tim Keller vai dizer: o orgulho, o ego, é como algo inflado, algo que foi colocado muito ar, muita expectativa. Então ele está cheio de ar, mas vazio. Então tudo que você tenta colocar lá dentro vai ficar chacoalhando. E ele usa essa alusão para falar do nosso coração, nosso ego. Você tenta colocar algo, deveria ser preenchido com o amor de Deus, com o Espírito de Deus. Você tenta colocar o sucesso, tenta colocar a sua satisfação própria no lugar que só Deus pode preencher, vai ficar chacoalhando. Vai faltar muito espaço. Você não vai ser feliz totalmente. Então eu posso afirmar de que a bem-aventurança é estar cheio da comunhão de Deus, amém? É isso que deve nos alegrar, é isso que deve nos, então, estimular uns aos outros. É isso que Jesus usou para que também aquele momento de aflição que ele passava fosse tirado, fosse enfrentado. Jesus teve em outras ocasiões também, se perturbou em espírito. Quando Lázaro, o seu amigo, morreu, ele chorou. Jesus chorou. Um dos menores versículos da Bíblia, né? Eu perguntava para o Marquinho: fala um versículo de cor aí. Ele falava: fez Jesus chorou. Está na Bíblia, né? É verdade. O mestre, dono da vida, quando vê um amigo sendo levado à separação da morte, se compadece e chora. Talvez porque a irmã diz: se você estivesse aqui, Jesus,
não teria acontecido isso. Deve ter pensado, minha filha, sou dono de tudo. Se eu quisesse, nem precisava estar aqui para que as coisas acontecessem. Ele vai e chora. Traz o amigo de volta à vida. Faz um milagre para que o povo ali creia. Mas aqueles que não eram da parte de Jesus, usam aquele milagre para querer ainda mais o perseguir, para querer matá-lo. Então percebam que sempre vai ter essa luta, essa dualidade entre a luz e as trevas. Nossa vida é assim mesmo, é agridoce. Enquanto estamos aqui, nesse período, nós passamos por essas dificuldades. Mas o que pode nos fortalecer, irmãos, é o amor. É o amor que nós temos uns para com os outros. O amor para Deus e o amor ao próximo. É uma teologia em cruz. Enquanto você demonstra amor ao seu Deus, você demonstra amor ao seu próximo também. E Jesus vai dizer: um novo mandamento vos dou, que amarás o seu próximo como a ti mesmo. Isso aí já existia. Qual que é o novo mandamento que ele dá? 34 de João 13. Presta atenção, se você não conseguiu citar de pronto. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como... Percebam a diferença agora. Como que era antigamente? Como a ti mesmo. Amarás a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o parâmetro, a régua de medir o que era amor é como você se ama. Deixa eu te falar, você se ama muito. Você se ama demais. Você se olha no espelho e diz: eu sou o máximo. Não preciso de ninguém. Posso tomar café da manhã sozinho na minha casa, porque para que eu vou vir aqui na igreja? O café aqui é melhor. É gourmet. Eu sei, a gente sempre fala isso aqui também. Para você vir, não porque você não tem condições de tomar um café da manhã na sua casa, mas por causa da comunhão, porque a comunhão é santa. E agora o parâmetro é amar o outro, não como você se ama, mas como Jesus ama o outro. Consegue entender a diferença do que mudou? Como Jesus ama teu irmão, assim você deve agir também. Então é dando a outra face, caminhando mais uma milha. Eu já contei isso aqui, vou contar rapidamente, porque meu tempo está esgotando. Enquanto isso, coloca por favor Jeremias 2:2. Eu vou pedir só um favor, um detalhe a mais, para ser na Almeida Revista e Atualizada, RAA, tá bom? Vou contar rápido, tá? Porque eu já contei, eu acho. Me lembro na época em que estava namorando, que o amor era aquecedor, era algo muito bom. O amor era perene, né? Então eu saía da igreja de manhã, ia lá para o Grajaú. Eu estou contando isso porque ela não está aqui hoje, então eu não vou apanhar, só quando eu chegar em casa. Ia lá para o Grajaú para tomar um sorvete e voltava para o culto à noite. 50 quilômetros por um sorvete, mas era muito mais que um sorvete. E agora, se me pede para andar 1 milha, qual que é a minha reação? Então o profeta vai dizer, Deus já estava sabendo desse nosso coração. Jeremias 2:2 vai dizer assim: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, de como me seguias no deserto, numa terra em que não semeia. Jesus lembra da época do namoro, da época que a gente estava sempre lá, orando à noite, lendo a Bíblia,
Acordando de manhã, primeiro pensamento, a oração. Jesus lembra do teu primeiro amor. E Ele tem saudade. Mas e você? Tem saudade de viver esse primeiro amor? Viver essa comunhão gostosa que aquece o coração. E se for preciso, você vive no deserto. Se for preciso, você faz qualquer coisa. Quando você ama, você serve. Você ama de verdade, o amor verdadeiro. Você se doa. Dizem que o amor é uma ação. Eu queria afirmar isso, mas queria que você colocasse algo a mais. O amor é uma ação de doar. Porque Cristo veio ao mundo em uma doação do amor de Deus, para que você e eu sejamos salvos e assim vivamos também em comunhão uns com os outros. Terminando, eu gosto muito de como o C.S. Lewis diz em seu livro Quatro Amores, separando algumas divisões entre o amor afeição, o amor de amizade, o amor eros, o amor caridade, mas há uma outra separação que ele faz na introdução do livro, de que é o amor necessidade e o amor dádiva. Eu explico. O amor necessidade é aquele amor que um bebê tem por sua mãe, que está o amamentando, e ele necessita daquilo para que tenha vida. Mas o amor dádiva, aproveitando o convite da Michele, é o amor da mãe, que faz qualquer coisa para o seu filho. Qualquer coisa. Porque ela está espelhando o amor de Deus. Então C.S. Lewis ele vai descrever isso. Há pelo menos 60 anos atrás, um pós-guerra, vai falar sobre o amor. E a gente acha que isso não é importante. A gente quer florear algumas coisas da Bíblia. A gente acha que celebrar a ceia, em que a gente comemora que Deus deu o corpo dele e o sangue para que a gente tenha vida, e a gente não aproveita essa vida. O que é aproveitar a vida sozinho, achando que pode então viver sem a comunhão do Senhor. João não estava só naquela mesa, naquela santa mesa. Estava reclinado no ombro de Jesus, ouvindo a batida do coração de Jesus. Você quer ser só um discípulo que anda de longe? Você quer conhecer o teu mestre cada dia mais? Você não quer que quando você pergunta quem é Senhor, ele responda só para você? Você não quer aquele cochiche no seu ouvido dizendo, quando o acusador vier dizendo que você não tem mais solução, que a traição não tem perdão, que a dor não vai passar, ele vai cochichar dizendo, eu estou contigo. É esse tipo de relacionamento que eu quero ter com o meu Senhor. Relacionamento de comunhão. E assim poder compartilhar com os meus semelhantes. Tiago 4,8 diz, achegai-vos a Deus, e Ele achegará a vós. E quer que você deite no ombro dele. Você o ame. Tire o orgulho do coração. Romanos 5,5 diz que Deus derramou amor em nossos corações através do Espírito Santo. Você pode amar sim. Não importa qual seja a sua aflição, qual seja a sua luta, qual seja a sua dor. Você tem condições. Se tirar o orgulho, se encher do Espírito do amor, você pode se achegar a Deus e Ele vai se achegar a você. Orar? Pai querido, muito obrigado, porque nós temos o privilégio de participar da igreja do Senhor. A igreja que o Senhor comprou com o seu próprio sangue, dando a sua vida, o seu corpo, em favor de nós. Mas não apenas que a gente tenha a salvação, ó Deus, que a gente possa viver em comunhão. Assim como o Senhor foi um com o Pai, sejamos um como igreja, como povo do Senhor. Ó Deus, nós queremos chegar a Ti em Tua presença,
aconchegar em teus braços, ó Pai. Obrigado pelo teu amor, Senhor, por tua afeição. Nos ajuda, ó Pai. Vivermos a verdade que liberta e tirando o orgulho de nosso coração. Vivermos em comunhão, uma comunhão verdadeira, ó Pai. Vamos ser uma igreja que celebra a vida plena, em que passa pelas dificuldades e pelas provações, mas que um ajuda o outro, consolando, ó Pai, não sendo individualista, ó Pai, que possamos congregar sempre, e não abandonar e não trair em meio às dificuldades, ó Pai. Nos tira a paixão cega, a avareza do coração, o egoísmo, nos enche do teu espírito de amor. Ó Deus, nós queremos, ó Pai, sermos servos e servas do Senhor, e com alegria imitam o Mestre, em obediência, vivendo em amor, vivendo em comunidade. Muito obrigado por essa igreja, nós oramos assim, que merecemos, mas em nome de Jesus.